O nosso assunto hoje respeita a suspensão do juízo. Sim, o que é a suspensão do juízo? Suspensão do juízo é um processo de paciência, tantas vezes necessário para o entendimento. Paciência, gente, é muitas vezes um ato de força e é uma virtude. Quem, por exemplo, sempre é impaciente é o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele tem baixíssima paciência. Vamos lembrar que o princípio central dele é a reatividade. Tudo e qualquer coisa que você fala com o analfabeto funcional é mando. Ele é mandado. Você vai falar um assunto, o cara já está fazendo. Bom dia, eu queria um negócio. Você começa a dar um contexto, ele já partiu para ação. Porque ele é um ser reativo, porque ele é um ser que sempre tem essa tensão de obedecer. E isso pode ser vertido numa reatividade cognitiva entre o concordar ou discordar levianamente. Então é o cara que concorda ou discorda daquilo que ele não entende. Exato. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer. A maioria das pessoas não precisa também entender aquilo com que concorda ou discorda. A lógica efetiva que esse pessoal segue é uma lógica de algumas simpatias, é uma lógica de um sentido, não sei quem mandou, é um medo de poder, é uma vergonha, uma marcar posição. Gente, o achismo é isso? O achismo é a falta de suspensão do juízo. O cara fala qualquer coisa, tá? Mas por quê? Porque ele acha que tem que falar, ele acha que tem que ter um juízo formulado sempre. Então, a posição de suspender juízos, a posição de não reagir, é uma posição de elaborar, tá? E ser paciente, bebendo da primeira virtude, que é a temperança. Quem não é paciência é força, gente. Paciência é um processo ativo, tá? Me conter até ter os dados suficientes, os dados bem ordenados, que me dão uma razoável certeza de uma completude de proposta, para eu concordar ou não, e até para eu avaliar se é o caso ou não de concordar. Tá? Então, concordar ou discordar tem que ser efeito de uma ação de entender. Entender é uma ação rara, viu, gente? Você já viu aquelas pessoas que têm vergonha de dizer, não entendi? Exato. Você vai falar alguma coisa, ele começa a agir ou a reagir, ou fica assim. Ou você dá uma instrução, o cara faz outra coisa, mas como? Não, eu não entendi. Falei, você não entendeu o que você faz? Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive no ambiente corporativo. Tá? O cara faz sem entender. Você começa a dar o contexto, ele vai, não, mas é que eu não tinha entendido. Eu falei, bom, então um problema é seu, que fez exatamente isso, não entendeu. Como é que você faz para saber se alguém entendeu? Antes de reagir, seja na ação, seja no concordar ou discordar. Pede para parafrasear. Fala para parafrasear. Você consegue parafrasear o que eu falei? Se não, não enche o meu saco. Isso mesmo. Porque é insultivo, é ofensivo, tá? Alguém concordar, discordar, agir, sem ter entendido objetivamente o que é. E você, se você é criticado, você deve levar a crítica em consideração, tanto quanto a pessoa comprove para você que entendeu. Agora, se ela não entendeu, ignore a pessoa, porque ela tá te fazendo um ataque tóxico, gente. É nesse nível mesmo, tá? Então, você tá realmente julgou sem entender, essa pessoa é leviana. Mas então quase todo mundo é leviano? Sim, isso mesmo. Então quase todo mundo, sim, isso mesmo. Então quase todo mundo é viciado, exato. Então quase todo mundo é analfabeto funcional, não tem a menor dúvida. É isso que eu estou dizendo. A posse da inteligência, o agir segundo critério, recebo, elaboro, pondero, filtro, então eu respondo com a ação ou com a concordância ou discordância, isso é raríssimo, gente. É raríssimo. Nós estamos no império de analfabetos funcionais. Quase todo mundo é servinho, tá? Tem uma lógica de mando, tem uma lógica de agrado, quando muito é uma lógica de simpatia. Mas lógica realmente de uma inteligência apropriada é muito difícil. E essa inteligência apropriada demanda uma atitude de suspensão de juízo muitas vezes.
Por isso você, sabe aquele caso, o cara não gosta do autor porque ele nunca leu, e ele nunca vai conseguir ler. Mesmo você vai ler gente que você tem até referências negativas, mas você faz uma suspensão do juízo, entenda. Há filósofos, pensadores que você já sabe que tem uma consequência contrária até o que você busca. Isso não tinha lido de suspender o juízo e ler. Tá entendendo? Então isso é muito. Aqui o caso da crítica tem demais isso. Você falou o nome de fulano, nossa, o pessoal ataca, tudo bem, mas você leu não. Então cala a tua boca, cara. Cala a tua boca, literalmente, não enche o saco. Tá? Ou você está num ambiente que é de ativismo, você está num ambiente que é de entretenimento, você está num ambiente que é troca de cacuetes e impressões afetivas, ok? Mas intelectualmente, não. Tem uma passagem aqui, uma obra espetacular que eu sempre recomendo, Mortimer Adler, Como Ler Livros. Ele aborda essa questão. Olha o que ele vai dizer, falando sobre as críticas de quem não entendeu, mas critica. Tá? Para concordar ou para discordar, tá? Quando conseguir encontrar uma dessas raras pessoas que demonstrem ter entendido o que você disse tão bem quanto você mesmo, então desfrute de seu apoio ou se preocupe com a sua crítica. Tem que filtrar, porque senão você vai ficar no ambiente dos achistas. Eu acho, fulano falou, não, mas eu não entendi, mas falei, tem posição. Gente, isso intoxica, você vai achar que isso é normal. Após anos de experiência com alunos dos mais variados tipos, concluímos que o cumprimento dessa regra é mais uma exceção do que regra mesmo. Qual é a regra que ele está falando aqui? Primeiro entenda, antes de julgar. O ato de entender tem que suspender o juízo. Dimensão gramatical, percebe. Dimensão lógica, verifica a coerência interna, verifica o senso de proporção, a ordenação causal. Proporção retórica, você concorda ou discorda? No final, tá? Então assim, se você não consegue suspender o juízo no uso da sua mente, no uso da sua interlocução, seguramente isso tem um paralelo na tua existência afetiva de um modo geral. Porque a nossa atitude cognitiva é paralela da nossa atitude comportamental, afetiva, etc. Você é impaciente. Então, se você é impaciente, você é um ser reativo. Você vai ter dificuldade de autocontrole, não vai ter luz própria, carinha. Entendeu? Mas agora, se você vê esses tipos que estão apagados, ok, mas pelo menos não se deixe apagar. Você não entendeu o que eu falei? Me diga, não entendi. Ponto. Agora, você concorda com ele, não sabe o que eu disse? Você precisa reagir ao invés de suspender até entender? Tem que ter um processo, mas não, fica aí, meu. Um abraço para você e cala a tua boca. Entendeu? Crítica tem que ser feito meio assim. Tá? Então, é próprio do analfabeto funcional. Ele nunca tem, vamos lembrar uma coisa, analfabeto funcional tem que funcionar, gente. Tem que funcionar. Ele não aguenta parar. O ato de parar é uma ação. Reagir é uma dimensão da matéria. Ele é um ser material. Ele é desprovido da forma propriamente bem elaborada. Tá? Que a forma é o que tem em si, subjacentemente, o princípio. Tá? E a matéria é aquilo que é de fora. Então ele se posiciona e não se constitui. São coisas diferentes. Tá? Aqui a gente fala muitas vezes na perspectiva da formação, como é que a pessoa se forma, o que ela aprende para refletir consigo, superar, etc. Mas tem uma dimensão de autodefesa mesmo. O analfabeto funcional é perigosíssimo. Ele te diminui, ele te prejudica, ele muda todo um padrão homeostático de um X ambiente. Então, quando você verifica já o padrão cognitivo, que é o mesmo paralelo do padrão afetivo, que é o mesmo paralelo de padrão da liberdade humana, etc., você já se defende. Se defende. Eles estão manipulando. É tudo manipulação. Aí você tem que saber jogar o jogo de acordo para falar, este jogo eu não vou jogar. Você não entende? E você dá opinião? Não é questão que eu vou ficar te explicando de novo. Não, cara, eu vou tirar você do fluxo das coisas, cara. Porque isso é problema. É isso aí mesmo. Caros, um abraço, muito obrigado.